Há várias décadas, portais misteriosos começaram a surgir por todo o mundo e com eles os humanos despertaram poderes misteriosos que utilizam para enfrentar os monstros destes portais, e esses humanos são conhecidos como caçadores. E dentre eles temos Sung Jinwoo, o caçador mais fraco da humanidade, sendo o caçador de rank E, que apenas lutava para sustentar sua mãe Akamada e irmã mais nova, e para piorar, os poderes dos caçadores não mudavam após o despertar, mas durante uma raid em uma dungeon dupla, Sung Jinwoo foi abençoado ou talvez amaldiçoado com a habilidade de subir de níveis, como se estivesse em um jogo, e conforme se fortalecia durante as batalhas, ele obteve a receita do Elixir da Vida, que dizia ser capaz de curar qualquer doença, e graças à sua classe Monarca das Sombras, agora ele era capaz de controlar os Soldados das Sombras. E bora deixando aquela inscrição para comemorarmos o retorno de Solo Leveling. Não acho nada mais justo que comemorarmos batendo nossa meta de 40 mil inscritos, né? E aliás, não esquece de curtir e comentar bastante pra não perder os próximos episódios, porque esse começo o Jinwoo ligou o hack no talo. Mas enfim, bora pro anime. Dina fica surpresa ao ver seu irmão Sung Jinwoo de social e se pergunta se as pessoas mudavam tanto assim, e no corredor as garotas se derretiam por ele, fazendo Dina questionar se ele não queria que ela o apresentasse a alguém, mas Jinwoo adverte sua irmã e em seguida ele começa a conversar com sua professora, que diz que Dina era uma excelente aluna e com certeza iria ser aceita no curso de medicina, mas tinha algo que a incomodava, deixando Jinwoo curioso. Então ela questiona se caso Dina desperte, ele a deixaria ser uma caçadora, o que Jinwoo nega, assim como a professora imaginava, mas com o risco de estar pedindo muito, ela o diz algo. Então mais tarde, Jinwoo encontra uma garota que lembra ter participado de uma raid junto com ele, e Jinwoo pergunta se ela conhecia a garota do celular, fazendo Song Ye perceber que ele era o irmão de Dina, e diz que não fazia ideia do que a professora o falou, mas ela não pretendia retornar à escola ou deixar de ser caçadora, e Jinwoo responde que como rank E, ela não conseguiria sobreviver disto, e apesar de ter ganho muito dinheiro na equipe deles, isso foi mero acaso, mas a menina manda ele ir embora, afinal, ele também era um rank E. Filho, o pai tá com o hack até o talo, mas claro que ele não vai dizer isso, né? Enfim, Jinwoo responde que não veio pedir que ela saia, e sim que o acompanhe. E enquanto isso, Yojin-Chu dava as boas-vindas ao caçador Wang Dong-Su, que diz que não considerava esse lixão o seu lar, mas estava surpreso pelo gerente da associação de caçadores ter vindo recepcioná-lo pessoalmente, apesar de não estar planejando ficar por muito tempo, fazendo Yojin-Chu questionar se ele veio encontrar aqueles dois, e Wang Dong-Su manda ele parar de fazer perguntas tolas, fingindo que não sabia o que ele pretendia fazer com eles dentro de uma dungeon, e primeiro iria pegar o rank E, ou talvez ele seja idiota o bastante para tentar impedi-lo. Mas vamos até Choi, que contava a Go, o presidente da associação, sobre os corpos das formigas de asas que caíram no mar, e por enquanto, aqueles monstros podiam voar apenas distâncias curtas, mas não sabia o que aconteceria no futuro. E voltamos a Jinwoo, que cumprimenta An e Hyun, que ficam felizes por reencontrá-lo, e Sung pede desculpas por incomodá-los, mas eles não se importavam com isso, e aliás estavam surpresos por ele ter dito que queria participar de um treinamento, e pergunta se seria para aquela garota, o que Sung confirma, e An explica que esse seria um portal de rank C, e aquele seria Kenshu, um tanque de rank A que seria o líder da incursão dos caçadores mais novos, assim como ele, que ficou irritado ao saber que Sung iria acompanhá-los, e Kim estava indignado por ter que cuidar de um bando de rank E, fazendo Sung notar que a equipe era composta por vários ranks B e 2C, o que seria um problema, já que esperava que a garota desistisse ao ver que as raids podiam ser brutais, mas se concluírem rápido demais, teria o efeito reverso, e de qualquer modo, eles entram no portal junto ao grupo, mas Sung nota algo de errado, e fica em choque ao perceber o que estava acontecendo, então agarra a garota e atravessa a cabeça pelo portal que agora estava vermelho, para ordenar que chamem a equipe de ataque principal, e ao receber a notícia que o portal Rank C se tornou um portal vermelho, Beck fica em choque, enquanto o grupo era mandado para um lugar cheio de neve. Todos ficam confusos com o que tinha acontecido, e Sung explica que os portais vermelhos eram diferentes dos normais, e ao passarem por ele, você era levado a uma dungeon isolada do mundo externo, e até o chefe ser derrotado ou que um
Dungeon Break ocorra, não era possível sair ou receber ajuda. E além disto, os monstros deste local eram mais fortes que o normal e um dos caçadores acaba sendo eliminado por uma flecha de gelo. E quanto a Song Ye, ela foi salva por Jinwoo e os caçadores notam que o ataque veio dos elfos de gelo, que estavam escondidos na floresta, e Sung pensa que a maioria das pessoas não teria os notado. E além disso, eles foram atrás dos elfos mais fracos, e se fosse há 2 meses atrás, isso iria incluí-lo. E com a saída dos elfos, Song Ye pergunta o que eles eram, e Sung explica que apesar de serem elfos, os caçadores os consideravam demônios, os eliminadores de gelo. E em seguida, quem chama a atenção de todos, porque o portal vermelho significava que enfrentariam inimigos rank B ou superior sem nenhum suporte externo, então para sobreviver eles teriam que obedecer o caçador de rank mais alto. E como nem mesmo ele poderia eliminar todos sozinho, seria melhor eles se separarem em 2 grupos, fazendo Sung perceber o que ele estava planejando. E Kim continua falando que quem quiser sair vivo deveria segui-lo, mas quando um caçador diz que iria com ele o empurra e diz que ninguém de rank C ou abaixo deveria acompanhá-lo, e claro que isso incluiria Sung. Afinal, cada dia que passava na dungeon era equivalente a 1 hora do lado de fora, então poderia levar vários meses para saírem da dungeon por derrotarem o chefe ou por uma dungeon break, então deviam cortar o peso morto. Mas Park Hye-jin se oferece para se juntar a eles, o que Kim concorda e a chama de idiota por ter pena daquele grupo, mas a garota sussurra pra Sung que Kim nem percebeu aquela flecha, enquanto ele a segurou com as mãos, então apostava que ele não era rank E e talvez seja de rank A ou superior. E Kim os diz que iria pelo campo aberto e Sung responde que iriam pela floresta. E ao se separarem, Kim mostra as marcas dos ursos de gelo nas árvores da floresta e estavam praticamente deixando aquele grupo para serem eliminados. E começa a se perguntar o motivo de ter pensado que aquele rank E seria o líder, já que tinha um rank B e C junto com ele. Mas a chegada dos ursos os deixam em alerta e Kim bloqueia o golpe do primeiro e o elimina facilmente. Mas enquanto isso, Redin alertava o seu grupo que seria melhor mudarem a direção, já que essas marcas mostravam que a área era dos ursos de gelo. Mas Sung responde que por esse motivo que vieram nessa direção, afinal se ali era o território dos ursos, então eles eram as únicas coisas que precisavam se preocupar, o que era muito melhor do que terem que lidar com inimigos inteligentes como os elfos de gelo. E dito isso, seria melhor eles colocarem esses casacos, já que estava muito frio, deixando todos surpresos por ele estar usando magia de invocação, principalmente porque os ranks altos só podiam armazenar 2 ou 3 itens de nível baixo. Mas de qualquer modo, eles colocam os casacos e Song Ye pergunta o que o moço era. Cheater safado, é isso que ele é, mas enfim, Jinwoo faz carinho em sua cabeça e responde que como a trouxe, era o seu dever mantê-la a salvo, mas seria melhor se ela não o fizesse perguntas, e o mesmo valia para os dois. E em seguida surge um urso enorme, fazendo Sung mudar sua classe. E enquanto isso, Beck, que estava diante ao portal, dizia que se tiverem sorte, alguns caçadores de rank A e B voltariam vivos, então todos iriam depender de Kim. Mas um homem avisa que tinham mais alguém na equipe. Essa pessoa que o chamou a atenção seria o caçador Sung Jinwoo, que ele suspeitava ter passado por um segundo despertar, apesar de ser rank E, deixando Beck surpreso. E em seguida, Dong-soo chega e cumprimenta Beck, que pergunta o que ele fazia nesse lugar, e Dong-soo questiona o motivo do lixo de um rank E estar dentro do portal da guilda do Tigre Branco e fica irritado por ter vindo atrás de Sung Jinwoo, que se enfiou em um portal vermelho. Afinal, queria pelo menos ter visto o rosto daquele maldito que iria virar ração de monstro, fazendo Jinchoo reconhecer que Sung era sortudo, afinal nem mesmo Dong-soo poderia alcançá-lo em um portal vermelho. E voltamos a Sung, que tinha eliminado os ursos com seus punhos, e em seguida o grupo começa a comer a carne deles, e Song Ye admite que estava surpresa, que mesmo depois de tantas lutas, Sung ainda saiu para se exercitar, e quanto a Sung, ele estava diante a toca dos ursos, e ordena
ordena que as sombras ergam-se para uma luta equilibrada e acompanhado de uma trilha sonora insana, nós temos o primeiro trabalho das sombras que dizimam os ursos sob a ordem do monarca. E Sung nota que as sombras eram compostas por artilharias de alto poder de fogo e infantarias que regeneravam rapidamente, o que superava suas expectativas. Apesar de drenarem sua mana rapidamente, mas um urso enorme surge, e Sung nota que aquele devia ser o líder do bando, e quanto às suas sombras, eles acabam levando a pior e são dizimados, drenando a mana de Sung por completo. E por esse motivo, ele ordena que Ygritte entre em combate. Nosso general não dá nenhuma chance pro urso, e com sua velocidade e força avassaladora, Ygritte coloca o urso de joelhos, pra assim arrancar a sua cabeça, e de joelhos diante a Jinru. Ele nota que se naquele dia Ygritte tivesse lutado com sua espada o tempo todo, ele teria sido eliminado, e mesmo em seu nível atual, talvez Ygritte ainda seja mais forte que ele. Mas enquanto isso, o grupo de Kim era dizimado pelos elfos de gelo, e revoltado, Kim diz que iria se juntar à elite da guilda Tigre Branco. Então não era pra isso acontecer com ele, mas os elfos não mostram nenhuma misericórdia e fazem Kim correr gritando de medo, enquanto um dos elfos o observava correndo pra floresta. Depois da derrota dos ursos, Jinru ordena que eles se ergam e adquirem mais sombras ao seu exército, mas enquanto isso, Hwang questionava o que Sung fazia na equipe de ataque sem ser do Tigre Branco. Yan responde que ele era um conhecido seu que queria observar uma raid de rank C, mas Hwang o segura pelo pescoço e questiona se ele realmente queria continuar brincando com sua cara, afinal ele sabia que ele sempre teve talento pra farejar novidades interessantes, mas Baki agarra o seu braço e ordena que o solte, fazendo Hwang questionar se ele achava que podia dá-lo ordens, deixando An em choque com a pressão que os dois estavam emitindo, e pra piorar, se ninguém intervisse, iriam ter uma batalha de ranks S, e os dois causam uma explosão com a colisão de seus socos. Bora pro anime. E enquanto isso, Kim estava em choque por se depararem com os ursos eliminados e se questiona se aqueles Rank E fizeram aquilo que ele não acreditava. Então deve ter sido os eliminadores de gelo e retorna à floresta. Mas voltamos ao lado de fora do portal, onde Wu segurava o soco dos dois. Ele os agradece por terem se contido, senão teria perdido seus braços, e Wu diz que não entendia o interesse que ele tinha em Sung, porque há 2 meses atrás ele reavaliou pessoalmente e confirmou que Sung ainda era de rank E. E além disso, seu irmão foi eliminado lutando contra um monstro mágico, o que Hwang não acreditava, e apostava que quem o eliminou foi aquele riquinho da construtora, e Wu pergunta por que ele continuava atrás de Sung e se acreditava nisto. E Hwang responde que era só uma desculpa porque podia eliminá-lo, mas ele reconhece que Sung era um cara de sorte e se retira, enquanto An pensava que ninguém compreendia o poder de Sung e apostava que ele seria capaz de retornar com vida. Mas voltamos ao portal, onde Kim fica indignado ao se deparar com os rank baixos vivos, e pra piorar, ainda tinham equipamentos para o frio e comida, e começa a gritar, os culpando por sua equipe ter sido completamente eliminada. Afinal, deviam ter dito que tinham suprimentos, então iria fazê-los pagar por isto, mas Sung enterra sua cara na neve, o arremessando pra longe, e diz que ele estava tentando culpar outras pessoas pela perca de seus companheiros, e pra piorar, ainda trouxe problemas, então era melhor eles pararem com a furtividade, porque sua aura era muito forte pra passar despercebido, fazendo os eliminadores de gelo surgirem com seu líder, que admite que estava surpreso por alguns vermes estarem se saindo bem, deixando todos confusos, com Sung conversando com um monstro em outra língua, e ele percebe que talvez isso seja coisa do sistema, e o líder diz que como ele os entendia, isso seria rápido, já que seu amigo o informou que um dos humanos era forte e desejava lutar contra ele, mas Sung o elimina em segundos, fazendo o líder se interessar por ele. Sung o ataca, mas ele bloqueia seu golpe e questiona o motivo dele estar fingindo ser um humano, mas parece que ele não tinha entendido, então o explica que eles tinham uma voz na cabeça que os mandava eliminar humanos, mas não falava nada sobre ele, fazendo Sung se perguntar se era semelhante ao sistema, então talvez a voz não os direcione
Sung contra ele por ser um jogador, e o líder diz que não tinham por que lutarem e deviam lidar de forma sensata, então se ele os entregar os humanos, o deixariam em paz. Mas Sung questiona quem eles eram e por que eliminavam os humanos, mas quando o elfo o responde, ocorre um pequeno glitch chamando a atenção de Sung, principalmente pelo elfo ter feito sua proposta novamente como se fosse a primeira vez, fazendo Sung se questionar o que tinha acontecido e nega sua proposta. Então o elfo diz que, como ele podia ver, estavam em maior número, mas Sung questiona se era verdade e invoca o seu exército de sombras, deixando os caçadores sem entender o que era aquilo. E dessa forma os dois exércitos começam uma batalha feroz. Os elfos até tentaram atacar os humanos, mas Sung pegou sua flecha e os eliminou, e enquanto lutava contra o chefe, ele admitia que dava pra ver que ele era mais forte que ele, e até mesmo lutando ao lado de Ygritte não seria fácil. E aliás, os soldados comuns não fariam diferença, então precisava de uma força de combate mais forte, mas o chefe dos elfos se apresenta como Baruka e os dois continuam em uma batalha frenética em pé de igualdade, e Baruka diz que fazia tempo que não lutava dessa forma e acaba sendo golpeado pelos magos de Sung, mas Kim acaba acordando e se questiona o que tinham acertado, e ao ver Sung Jinwoo, ele é tomado pela raiva e corre em direção a ele, decidido a eliminá-lo, assim como Baruka, que diz que até os humanos o odiavam, mas uma forte nevasca encobre Sung, e Baruka diz que isso era inútil, mas uma nova sombra surge diante a ele. E vamos voltar a algum tempo, onde ao ver Kim, Sung diz que já imaginava que ele faria isto, e Ygritte quem subiu aquela nevasca para assim eliminar Kim e torná-lo uma nova sombra. E na atualidade, Sung o nomeia como Iron, que usa sua habilidade para provocar o inimigo, e sua defesa parecia impenetrável, mas Baruka nota que ele era muito lento, e enquanto isso, Song Ye perguntava se as batalhas de caçadores eram sempre assim, e Park questiona se ela realmente achava que ainda seria uma caçadora se fosse desse modo, e o garoto comenta que isso até parecia um sonho, mas Baruka diz a Sung que isso o deixava tão satisfeito que queria que Ygritte e ele também o enfrentassem, e desse modo os dois entram na batalha, fazendo Baruka delirar, mas Iron continua o provocando, e com o decorrer da batalha, Sung consegue uma brecha para golpeá-lo e fica surpreso que mesmo em meio a tudo isso, ele conseguiu evitar um golpe fatal, e Baruka responde que ele estava o subestimando, e Sung admite que ele era realmente forte, ao contrário de seus soldados que tinham sido dizimados, deixando Baruka furioso, porque duvidava que seus peões valham algo sem ele, e Sung arremessa sua adaga, fazendo Baruka dar risada, por ele ter soltado sua arma, mas com sua habilidade, Sung faz sua adaga retornar, surpreendendo Baruka, além de quebrar a sua arma, e em seguida, Iron prende Baruka em seus braços, para que os magos o atinjam com magia de fogo, mas Baruka quebra a sombra de Iron, e questiona como ousavam fazer isto com ele, mas Sung diz que já era tarde e acerta um golpe em Baruka com sua furtividade, e o diz que este era o seu fim, mas Baruka tenta resistir, e Iron o esmaga com seu martelo gigante, eliminando o monstro. E com o fim da batalha, Iron continua esmagando, deixando Jinwoo sem acreditar no que estava vendo. Ele manda ele se controlar, o que Ygritte concordava, e junto aos magos, Iron comemora a vitória, mas finalmente Sung se junta aos outros, e diz que tinham acabado, e aliás já podiam partir, fazendo eles comemorarem pelo portal ter surgido, mas Sung ainda tinha algo a fazer. Enquanto isso, An aconselhava que o líder descanse, afinal já se passaram uma semana dentro do portal, mas Bak responde que enquanto estiver membros de seu clã no portal, ele não deixaria o local, e todos são surpreendidos pelo portal ter voltado a ser azul, e Bak diz que sabia que Kim iria conseguir, mas fica surpreso ao ver outras pessoas saindo, e em seguida Sung e Song Ye saem do portal, o que An sabia que iria acontecer, e quando o portal se fecha, Bak pergunta o que aconteceu com os outros e se questiona o que aconteceu lá dentro para apenas os de rank baixo terem voltado, e pede que Sung responda algumas perguntas, mas Sung diz que já teve um dia cheio e recomenda que pergunte aos membros de sua guild, então Bak tenta intimidá-lo e segura o seu ombro, dizendo que 6 membros de sua guild desapareceram e cabia a ele descobrir o que aconteceu, mas Sung não cede a sua ameaça e responde que apesar disso, ele quem salvou os 2 que sobreviveram, então cabia a ele
mostrar um pouco de gratidão e ao ver o seu olhar, Bak decide pedi-lo desculpas. Afinal, ele estava certo e reconhece o seu erro, então com a saída de Sung, ele pergunta a Park o que aconteceu com aquele caçador que não parecia sociável e ela responde que depois de derrotar o chefe, ele ficou de mau humor. E Yeon comenta que talvez ele esteja no ápice da exaustão porque não era uma má pessoa, e Bak-woo diz que deveria levar aquele homem pra guilda a qualquer custo. E depois de deixar Song em casa, ela o agradece e diz que iria continuar contando com ele, deixando Sung confuso. Ele volta a dirigir e pensa que essa adaga foi a única coisa interessante que tinha conseguido, e talvez o nível de Baruka deva ser extremamente alto para suas 3 tentativas para extraí-lo terem falhado, o que era péssimo, e além disso, essa foi a 3ª vez que eliminou alguém. Mas vamos ao dia seguinte, onde Jinho se junta a ele. Sung pede que ele pegue alguém no caminho, então Song-hye o agradece por terem a buscado. E Jinho fica em choque e confuso com o papo estranho dos dois sobre terem voltado de madrugada e ela estar exausta, além de mal ter conseguido dormir e estar chamando Jinho de uma forma tão íntima. Jinho fica em choque ao ver as sombras acabando com os monstros, e Jinho lembra que essa era a primeira vez que ele estava vendo sua habilidade. Depois da batalha, eles começam a extrair as pedras essenciais. Jinho até pede que ele o deixe cuidar disso, mas as sombras o ajudam. E enquanto isso, um caçador ficava apavorado ao ver um homem que o diz pra ter calma, afinal seus amigos só estavam inconscientes. Mas não adiantaria explicar, já que ele não conseguia falar inglês igual ao caçador, mas ele consegue falar que era um humano e queria voltar pra casa. Onde a sua inscrição é muito bem-vinda, então vem fazer parte da nossa meta de 50 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante pra garantir todos os lançamentos da temporada. E com isso podemos voltar ao anime. Depois da batalha, Sung e Jinho vão comemorar por completarem as dungeons necessárias pra fundarem a guild. E Jinho o agradece porque graças a ele conseguiram fazer isso em segurança. E agora poderia negociar com seu pai a respeito da guild e pergunta o que Jinho faria em seguida. E ele responde que precisava viajar, então iria sumir por um tempo. E Jinho diz que ele podia falar se o achava um pé no saco e além disso não iria mais incomodá-lo, fazendo Jinho questionar se ele já estava bêbado, e Jinho comenta que tinha um irmão 10 anos mais velho que nunca gostou dele e nem agia como um irmão, enquanto ele, que não o conhecia, salvou sua vida e o ajudou, o que o fez desejar que Jinho quem fosse o seu irmão mais velho. E com um sorriso, Jinho serve seu saque pra Jinho e diz que a partir de agora iria considerá-lo seu irmãozinho, deixando Jinho emocionado. Mas enquanto isso, 2 agentes conversavam sobre o homem confinado, que dizia ser um caçador estrangeiro que ficou preso em um portal durante 10 anos e em algum momento ele achou uma saída que o levou a um portal americano. Um fato inédito, mas como ele não falava inglês, eles estavam aguardando um intérprete que seria o caçador Rank S. Hwang, já que existia a possibilidade dele ser um monstro mágico e aliás, aquele homem dizia se chamar Il Hwang Sung. Mas voltamos a Sung Jinho, que depois de se despedir de sua irmã, retorna ao portal onde enfrentou os Cerberus, quando estava no nível 20, mas agora com seu nível 3 vezes mais alto, ele entra na torre onde uma missão é iniciada, com o objetivo de coletar 10.000 almas dos demônios que vagam no castelo, mas ele ainda permanecia focado em seu objetivo, então não importava se precisava coletar 10 ou 100.000 almas para salvar sua mãe, e enquanto isso, Jinho conversava com o pai sobre assumir a guild, afinal ele achava que o plano do irmão de trazer alguém de fora para comandar a guild traria riscos para a empresa, e o pai questiona se Sung Jinho era o nome de seu caçador que esteve em 3 incidentes, o da dungeon dupla, a eliminação da equipe de Dong-suk em uma raid e um incidente com um caçador do governo que eliminou os condenados, e em todas essas situações ele saiu vivo, sem falar que também participou de todas as raids em que Jinho estava, fora o incidente com o portal vermelho onde ele salvou os membros da guild Tigre Branco, o que mostrava que Jinho apenas conseguiu sua licença de mestre da guild com sua ajuda e mesmo assim estava pedindo para que ele o entregue à guild, e Jinho responde que mesmo assim queria que ele deixe a guild Yojin em suas mãos, o que seu pai concorda, mas apenas com a condição de trazer Sung Jinho para o lado deles, já que a guild Tigre Branco estava tentando convocá-lo após o incidente com o portal, o que Jinho concorda. Enquanto isso, Jinho, que estava em uma pilha de corpos de demônios, notava que não podia extrair suas sombras, mas pelo menos conseguiu a permissão de entrar no próximo andar, mas como
era muito longe, ele invoca o líder dos ursos de gelo que nomeia como Tanque para levá-lo. Enquanto isso, algumas meninas admiravam Rain e lembrava da conversa com o mestre da guild, onde a associação ordenou que não divulgassem as informações das formigas voadoras para o público, senão causariam pânico, então deviam aproveitar para se tornarem mais fortes, mesmo sendo a guild mais forte do país. Mas voltamos a Jinru, que continua eliminando os demônios, e apesar de ter ficado com medo de ser uma dungeon de rank S, esses monstros pareciam estar no rank B, e a cada andar eles se tornavam mais fortes, o que o ajudava a subir de nível rápido. E se o castelo demoníaco for como a torre original, então devia conter uns 100 andares, e se questiona o quão forte seria quando chegasse no último andar, e até quando as suas provisões iriam durar, já que isso virou uma batalha contra o tempo. E ao atingir as 10.000 almas do andar 50, ele se depara com um demônio de nome vermelho. Mas vamos até Anki, diz a sua companheira que a irmã de Sung o avisou que ele estava viajando, mas ele sabia que o seu último registro foi no centro de uma cidade, deixando a menina surpresa por ele saber disto. E quanto a Jinru, o seu exército inicia o combate contra os monstros, enquanto ele pensava que agora que tinha muitos pontos de inteligência, podia invocar mais soldados, além de mantê-los por mais tempo, o que tornava as batalhas mais fáceis, mas ele acaba sendo surpreendido pelo demônio vermelho que surge de repente diante dele. Mas Jinru consegue desviar e o arremessa para longe com um soco, fazendo o monstro urrar, e Jinru nota que isso era como a batalha contra os Cerberus. Ele pega o escudo de Iron e segura os golpes contínuos da criatura, e ao achar uma brecha, ele parte para cima do monstro, que consegue revidar o ataque, fazendo Jinru se questionar se aquilo conseguia prever seus movimentos. Jinru continua desviando dos ataques do monstro, que eram muito rápidos, até montar um plano, e dessa forma ele o atrai até um prédio onde ele consegue escalar, e com um golpe vindo de cima, ele elimina o demônio e recebe o item madeira purificada do porrete de Vulcano, um galho cortado da árvore do mundo, o primeiro item para o elixir da vida. Mas vamos até Huang, que dizia a Yu Huang que soube que ele era um monstro mágico que podia falar, mas Yu Huang responde que não era um monstro e se precisar poderiam fazer um teste de DNA, mas Huang manda ele calar a boca porque estava irritado por terem adiado sua diversão, além de terem escrito esse monte de baboseira. E o Huang o pergunta o quanto a humanidade aprendeu sobre os portais e monstros mágicos, já que as dungeons, portais e monstros eram apenas a ponta do iceberg. Afinal, o poder capaz de provocar a catástrofe suprema tinha despertado, e apenas podia os dizer isso, já que seu objetivo era evitar essa catástrofe. Mas Huang responde que existiam vários caçadores no mundo, então só precisavam juntar alguns, e Yu Huang responde que isso não iria adiantar porque eles seriam devorados e usados contra eles. Mas Huang o ignora e diz que não era todo dia que viu um monstro mágico com nome próprio e com esposa e 2 filhos. E com um sorriso, ele questiona se ele lembrava o nome de seu filho, e Yu Huang responde que se chamava Jinru e questiona o motivo dele estar com esse olhar assassino, fazendo Huang emitir uma pressão. Ele diz que não iria responder suas perguntas, mas com relação ao seu filho, ele não estava mais vivo, e se tiver algo a dizer a ele, iria falar quando se encontrarem no outro lado, deixando Yu Huang furioso. Enquanto o exército de Jinru avançava e diante a um monstro, ele nota que ele ficou espantado com a força de seus soldados, e ao eliminá-lo, ele diz que até mesmo os zumbis podiam sentir medo. Mas voltamos à cidade, onde os bombeiros se mobilizavam em um prédio destruído. Os agentes estavam espantados porque sempre disseram que a batalha entre 2 ranks S podiam mudar a paisagem de um lugar, devastando tudo ao redor. E isso só não foi pior porque Huang foi derrotado em um instante. E quanto a Jinru, ele decide parar no andar 75, agora que não tinha mais comida, e apesar de ainda ter um longo caminho, ele conseguiu vários itens importantes, e como ainda tinha mais um slot, isso significava que ainda faltava um chefe. E apesar desse orbe da avareza não ser útil para ele, ainda poderia fazer seus soldados usá-lo para duplicar seu poder de fogo. E além disso, ele também conseguiu escolher a caixa de loot aleatório amaldiçoado, que o deu uma chave como tinha imaginado. Mas a única informação que tinha era que os detalhes seriam revelados quando as condições forem atingidas.
vidas. Mas o que ele realmente queria era o Elixir da Vida, e após derrotar o chefe do andar 50 e 75, ele conseguiu 2 partes de 3 para criá-lo. E em breve sua mãe ficaria melhor, então da próxima vez que retornar, ele iria concluir a torre. Finalizando nosso terceiro episódio da segunda temporada. Muito obrigado que ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!